Macumba pega? Esta é uma pergunta que muitas pessoas têm dificuldade de responder, porque hoje em dia na igreja existem assim duas correntes com relação a isto. Existem aqueles mais tradicionais que nem ousam falar sobre o reino espiritual e sobre as influências desse reino e as ações e a maneira de agir, o modus operandi desse reino. E existem uns que exageram, os mais pentecostais e neopentecostais, em que dizem que o mal faz estragos na vida de qualquer pessoa. Então vamos pensar rapidamente sobre esses dois quesitos, sobre essas duas questões. Macumba pega ou macumba não pega? Será que eu ainda estou exposto e frágil às ações do mal na minha vida ou estou invulnerável a isto? Bem, eu vou dizer uma coisa para você. Certa vez, lá no interior do Paraná, me chamaram para orar numa casa. Acontece que, naquela casa, dentro do guarda-roupa, começava a pegar fogo do nada. Mas era um fogo que não queimava as coisas, não queimava a roupa, mas era fogo dentro do guarda-roupa. Chamaram o padre para exorcizar aquela coisa e o padre não conseguiu. Então chamaram a mim. E eu fui lá e orei para que aquele fogo não mais surgisse, mas não pelo fogo, orei com relação àquele espírito que estava agindo naquela casa. Só que eu não fiquei na oração. Eu falei para as pessoas daquela casa o que Jesus disse com relação ao maligno e a sua atuação. A Bíblia diz, Jesus falou, que quando o espírito maligno sai de uma pessoa, ele vaga por lugares áridos procurando repouso. E se não achar, ele volta para o lugar de onde saiu. E se aquele lugar estiver vazio, varrido e ornamentado, aquele espírito que saiu e agora volta, ele não apenas volta sozinho, ele volta com mais 7 espíritos piores do que ele. E o estado daquela pessoa que tinha sido liberta torna-se pior, porque agora não apenas um demônio, mas tem 8 demônios. Então piorou muito. E eu falei isso naquela casa onde repreendi aquele espírito que punha fogo no guarda-roupa. Eu falei com aquela família, eu já expulsei o espírito mal daqui. Mas se vocês não consertarem sua vida com Deus, se vocês não tomarem posição diante de Deus, ele voltará e aí será muito pior. Não deu outra. Em 5 anos, demorou 5 anos. 5 anos depois, aquele espírito voltou. O mesmo fogo, só que desta vez não ficava dentro do guarda-roupa apenas, e não ficou ali dentro do guarda-roupa. Desta vez não era apenas um fogo presente, mas não consumidor. Desta vez o fogo consumiu, queimou as roupas, queimou o guarda-roupa, queimou a mobília, queimou a casa inteira. Pastor Antônio Abuchain, a quem eu respeitava muito, respeito até hoje a memória dele e o ministério que ele teve, ele foi chamado também para expulsar aqueles chamados poltergeist, os espíritos residenciais, espíritos brincalhões, aqueles espíritos que não machucam as pessoas, mas fazem arruaças da casa, arrastam uma cadeira, derrubam uma panela. Existem espíritos assim. Antes do pastor Abuchain ter ido lá, outro pastor foi tentar expulsar esse espírito. Caíam pedras dentro da casa, pedras que vinham do nada, que atravessavam o telhado, atravessavam o forro da casa e caíam dentro da casa. Pedras grandes, feitas de barro, de terra. E esse pastor foi orar naquela casa. E já que ele foi lá, a família serviu a ele um almoço. E ele parou para almoçar com a família. E quando foi dar graças, fechou os olhos para orar, agradecendo pela refeição. Quando ele terminou a oração e abriu os olhos, havia uma grande pedra no seu prato. De onde veio aquela pedra, ninguém sabe, ninguém viu. Sei que também o pastor, ninguém sabe, ninguém viu, porque o pastor saiu correndo com medo daquela situação e com o medo daquele espírito. Aí então chegou o pastor Antônio Abuchain. Pastor Abuchain, um homem de Deus, um profeta, pegou sua acordeon e começou a apenas cantar.
apenas glorificar a Deus, louvou a Deus naquela casa, e o espírito maligno não suporta louvores sinceros a Deus. E aquele espírito, sem que o pastor Abuchaim fizesse nenhum estardalhaço, abandonou aquela casa. A questão levantada no começo desse vídeo é: macumba pega? A resposta é dupla: sim e não. Sim, se a pessoa não está andando nos caminhos de Deus, se a pessoa menospreza a força do reino espiritual, se a pessoa não pratica os princípios que Deus estabeleceu, se a pessoa não entregou sua vida a Jesus Cristo, se a pessoa não está debaixo da proteção das asas do Deus Todo-Poderoso, sim, macumba pega. E pega mesmo. É possível um espírito maligno ser encaminhado, direcionado a uma pessoa e ela ficar possessa ou perturbada. Sim, macumba pega. Sim, trabalhos espirituais pegam, sim. Não devemos brincar com essas coisas. Se você tem na sua casa objetos, daqueles objetos suspeitos que você comprou numa feira, comprou em algum lugar e acha bonitinho, uma carranca para espantar maus espíritos, aquelas coisas, sabe? Lembre-se, isto é algo de influência maligna. Isso atrai não forças negativas, isso atrai o próprio maligno, os anjos caídos, os espíritos que atuam para a destruição da alma do ser humano. Sim, macumba pega. Agora, macumba pega? Não. Em que situação macumba não pega? Em Números 23, Balaão está tentando amaldiçoar o povo de Israel. E o que é dito nesse versículo é que quando Deus abençoa um povo, e Israel é um povo abençoado, nada pega nesse povo. E este princípio serve não apenas para Israel, mas para toda pessoa que coloca a sua vida nas mãos de Deus. Se você colocou sua vida nas mãos de Deus, nada funciona contra você. Macumba não pega em você. A pessoa pode acender quantas velas quiser. A pessoa pode colocar nas encruzilhadas quantos despachos quiser. Pode sacrificar quantas galinhas pretas conseguir sacrificar. Pode colocar caminhões de farofa nas esquinas. Nada pega contra você. Você não precisa daquele vaso com 7 ervas. Você não precisa de espada de São Jorge. Não precisa de guiné. Não precisa de figa. Não precisa dessas coisas. Porque quem protege você é o Deus Todo-Poderoso. Macumba pega em você? Não, se você estiver protegido por Deus. Em Salmo 91 diz: praga nenhuma chegará à tenda daquela pessoa que se abriga sob as asas do Deus Todo-Poderoso, daquela pessoa que faz de Deus o seu abrigo, daquela pessoa que faz de Deus o seu escudo. Portanto, a resposta ou as respostas a essa pergunta inicial, macumba pega, é sim, se você estiver brincando com Deus. Sim, se você estiver flertando com o inimigo. Sim, se você estiver menosprezando os princípios espirituais. Não, se você estiver debaixo da proteção de Deus. Não, se você estiver andando como Deus quer que você ande. Não, se Jesus Cristo for o Senhor da sua vida. Mas um aviso, uma advertência. Não brinque com as coisas espirituais. Não brinque com o mal. Não se exponha desnecessariamente a essas coisas. Porque o mal existe, é mais real e mais forte do que você imagina. E brincar com essas coisas é colocar o seu pescoço na guilhotina. Deus protege? Sim. Deus há de cuidar? Sim. Mas não se exponha a essas coisas. Não brinque com isto. Como eu disse há pouco, se você tem objetos na sua casa, se você ouve algumas coisas assim que você sabe que não são edificantes, não são boas, tire tudo isso da sua casa. Eu já vi reportagens sobre sessões de macumba, sobre religiões afro, eu já vi documentários mostrando a própria sessão, a invocação dos espíritos. Você ter isso dentro de sua casa é dar brecha ao maligno, é você dar prestígio ao maligno. Eu me lembro de um
episódio daquele Chaves, em que a bruxa do 71, procurando por seu gato, ela chamava por ele. Como que é o nome da bruxa, do gato da bruxa do 71? Satanás. E ela chamava: Satanás, vem aqui, Satanás. Satanás, vem aqui, Satanás. Parece brincadeira, mas há uma certa e indireta invocação do mal naquilo ali. Cuidado com as coisas que você tem visto. Cuidado com as coisas que você tem ouvido. Cuidado com as coisas que você tem prestigiado. Cuide com aquelas coisas que você coloca no seu corpo. Cuidado com essas coisas. Não compre qualquer coisa que você achou simplesmente bonitinho. Não compre coisas que você acha que não tem influência alguma. E não pense que só o fato de você exorcizar vai resolver. Se você estiver comprando com atitude de zombaria, com atitude de menosprezo, com atitude de desrespeito, isso vai perturbar sua casa, vai perturbar o seu lar, vai perturbar sua família. Portanto, macumba pega. Sim e não.